Olha, vamos seguindo com os desdobramentos das declarações do Papa Francisco sobre o regime nicaragüense, que levaram o presidente Daniel Ortega a ordenar o fechamento da Nunciatura Apostólica e da Embaixada junto à Santa Sé. Sobre esse assunto, nós vamos chamar Ronaldo da Silva em Brasília, que tem as informações. Ronaldo, boa noite para você. Olá, muito boa noite para você também e boa noite para tanta gente que agora nos acompanha. Olha, Daniel Ortega não gostou nada das alegações do Papa. Até o momento, não há uma ruptura oficial nas relações entre o Vaticano e a Nicarágua, mas o governo de Daniel Ortega solicitou à Santa Sé o fechamento das sedes diplomáticas. A decisão teria ocorrido após a publicação de uma entrevista em que o pontífice qualificou o regime nicaragüense de ditadura grosseira. Os católicos vivem tempos difíceis na Nicarágua. A ditadura de Daniel Ortega tem assustado o mundo. No último dia 12, o governo ordenou o fechamento das sedes diplomáticas do Vaticano no país e da embaixada da Nicarágua em Roma, na Itália. A decisão de Ortega ocorreu após publicação de entrevista do Papa Francisco a um jornal argentino em que descreve a Nicarágua como uma ditadura grosseira. Fuera de lo que estamos viviendo, es como si fuera a través de dictaduras del 17, comunistas o hitlerianas. A Nicarágua não tem embaixador junto à Santa Sé desde setembro de 2021, quando Ortega cancelou a nomeação de Elite Ortega Sotomayor, mas apenas uma ministra conselheira. Em fevereiro, o presidente da Nicarágua disse que a igreja é como uma máfia e acusou de ser antidemocrática por não permitir que os católicos elegessem o Papa, cardeais, bispos e padres por voto direto. Além disso, o governo expulsou o núncio apostólico, o monsenhor Valdemar Stanislau. Significa que a influência do Vaticano na Nicarágua, enfim, oficialmente não existe mais, né? Os católicos que estão lá, que por sinal são muitos, Nicarágua é um país católico, sem dúvida alguma sofrem bastante com isso. Prisões de opositores, perseguição às igrejas e à imprensa marcam a ditadura de Daniel Ortega. Entre as ações do regime, houve fechamento de canais de televisão católicos, expulsão de freiras da ordem fundada por Madre Teresa de Calcutá e perseguição a padres e bispos. E a perseguição continua, típico das revoluções comunistas, né? E aqui no Brasil, se a gente não aprender a lição, poderia acontecer a mesma coisa. Em fevereiro, mais de 300 cidadãos nicaragüenses opositores do governo perderam a nacionalidade. Um grupo de 54 países articulou uma declaração denunciando a perseguição política e religiosa na Nicarágua. O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, não assinou o documento que condena as ações de Ortega. Causa do silêncio de Lula, o deputado federal Luciano Zucco protocolou uma moção repudiando a ditadura nicaragüense e quer que a Câmara dos Deputados se posicione contra as ações de Daniel Ortega. Deve haver o repúdio não só do Brasil, mas de várias nações. E a gente não viu nenhum movimento por parte do governo federal, por parte deste presidente, com uma nota de repúdio ou qualquer tipo de posicionamento.